boa noite. Como é que vocês foram aí de semana? Estão bem animados aí com as novas tecnologias? Olha só, eu estava fazendo umas pesquisas e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Em relação a... Só um pouquinho. Cadê? Isso. Então, em relação às tecnologias que a gente estava vendo, né, sob superação da aula passada, eu quis mostrar para vocês algumas novas tecnologias que estão passando. Então, eu fiz uma pesquisa agora no YouTube. Deixa eu só compartilhar essa tela aqui. Opa! Essa tela aqui, compartilhar. Então, olha só, eu só coloquei aqui robô, né, do Olhar Digital. O Olhar Digital é um canal de televisão, né, que faz esse programa chamado Olhar Digital, e eles estão postando tudo aí no YouTube já tem algum tempo, né? Então, olha só, peguei algumas reportagens que eles fizeram em relação... Vocês estão vendo minha tela? Opa. Ei, sabe por que eu tô... Sim. Tá. Sim. Então eu vi uma reportagem semana passada a respeito da Inglaterra, que eles estão com poucos soldados, né? Então eles estão produzindo robôs para substituir esses soldados no exército inglês, né? Eu falei, deixa eu dar uma olhada como é que tá. Então a gente tem muita coisa aqui, ó, em relação a robôs, ó. Tem esse robô aqui, né, que ele faz, ó, ele corre, ele anda, ele pula, né? Ele é totalmente autômato, né? Ele se vira sozinho. Então existem robôs diferentes, né? Deixa eu ver um outro legal que eu vi aqui. Esses aqui são o mesmo padrão. Aqui, ó, a reportagem sobre o exército britânico. Eles separaram em... cada reportagem do dia eles separaram em um vídeo, né? Aqui, ó, o robô, né, que patrulha o parque. Então ele vai fazer tudo isso que é feito por pessoas, né? Outra tecnologia também dessa última reportagem, ó, trem ultra rápido, né? Então ele trabalha num túnel de vácuo. São tecnologias que estão aí no dia a dia. Esse advogado já é uma coisa antiga, olha lá, 4 anos. Esse é um advogado que ele é um computador. E ele realmente está atuando, se não me engano, na Inglaterra também. E ele atua nos casos lá, e ele está ganhando mais casos do que os advogados físicos, né? Do que as pessoas que são advogadas. Então ele está dando mais resultado que os advogados, né? Aqui, ó, um exemplo. Esse eu não assisti a reportagem, mas olha, um robô da Amazon para fazer entregas nas casas. Então tudo está começando a ter robô. E esses robôs estão já funcionando. Eles já estão funcionando. Não estão no mercado ainda, mas estão muito próximos a isso, né? É questão de custo ainda, eles ainda não estão usando. Então esse daqui é muito legal. Quer ver? Deixa eu só passar um pouquinho esse robô aqui, ó, para vocês terem uma noção do que ele é capaz. Vamos abrir direto. Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. A Boston Dynamics é uma empresa que nasceu no Google e chamou a atenção do mundo com seus robôs, de movimentos realistas e até assustadores. A novidade é que o Atlas, sua criação mais famosa, agora consegue até praticar parkour. Para quem não sabe, o parkour é uma moda que surgiu nos anos 80 e se popularizou no começo dos anos 2000. O objetivo é percorrer obstáculos urbanos saltando e fazendo pinotes, cambalhotas e todo tipo de pirueta no ar.
A Boston Dynamics divulgou mais um vídeo do Atlas, agora mostrando o robô transpondo obstáculos de maneira veloz, como se estivesse praticando esporte. O Atlas é um robô voltado para atividades externas e vem sendo aprimorado desde 2013. A ideia é de que o robô possa ajudar em serviços de emergência e operações de resgate que ofereçam risco a seres humanos. Então olha só, perceberam, deixa eu parar a apresentação aqui. Perceberam que a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida e está, né, tomando espaços aí das pessoas, nos trabalhos básicos. E aí imagino, né, que muitos vão perguntar em relação à substituição do trabalho, né, da pessoa por um robô. Então numa empresa lá que eu tenho, por exemplo, fazer entrega, né? Quem faz entrega? O entregador lá, o mais comum aqui no Brasil é do correio, mas nos Estados Unidos tem várias empresas que fazem, né? No Brasil a gente pode substituir o carteiro por um robô que entrega cartas. E isso quer dizer que pessoas vão ficar desempregadas? O que vocês acham disso? Podem responder, se tiver alguém me ouvindo. Professor, eu acho que vai sim. Mais alguém? Tá bom. Eu também acho que vai. Eu concordo, também acho que vai acontecer. Vocês acham... Já acontecer, vai não, né? Já está acontecendo. Vocês acham que isso é um problema ou é uma solução pro povo? Ambos. Professor, Oi. eu acho que facilita, é bom para os empresários, né? Esses que têm as empresas deles, é bom para eles. Só que para os empregados não é, né? Então, não é bom não. Quem que falou ambos? Vamos lá para uma nova revolução industrial. Nova não, contínua. Agora tecnológica, né? Mais ainda. A gente pode pegar a própria agricultura, professor, que antes, por exemplo, para a colheita de algodão, precisavam de inúmeras pessoas trabalhando na lavoura, né? E hoje em dia uma máquina faz o trabalho de 100 homens, né? Isso. Verdade. A minha mãe trabalhou muitos anos colhendo algodão, colhendo essas coisas. E daí eles tiveram que ir embora para a cidade porque não tinha mais emprego na área rural. Perfeito. Mais alguém? E aqui no Brasil pode falar. aqui no Brasil ainda é um operador que utiliza as máquinas, né? Mas nos Estados Unidos já tem máquinas que são controladas pelo computador, máquinas agrícolas. Então uma pessoa pode controlar várias máquinas dentro de um escritório. Aqui no Brasil, meu esposo é da área do agronegócio. E ele fala que aqui no Brasil ainda não é possível isso porque a internet não suporta. A nossa internet é muito ruim, mas que caminha para isso, né? Professor, pode falar. mas assim, por mais que a gente venha se qualificar, a gente não consegue não. Será que eles vão substituir assim? Eu acho que se a gente qualificar, a gente consegue, né? É aí o caminho. Assim, Nós vamos chegar lá. vai entregar, né? Teve alguém que falou que era bom e ruim, né? Tinha coisas boas e coisas ruins. Quem que foi? Quer falar? Eu. Bruna, você quer falar? Uma Pode das falar. coisas ruins é exatamente que a gente não estamos qualificados. A maioria das pessoas não estão qualificadas. Então vai sobrar só para quem já está no topo. E quem não está no topo vai ter que se qualificar se quiser chegar lá. E a coisa boa é que a tecnologia ela veio também em vista da saúde, da melhoria da educação. Mas isso não significa que seja para todos. Ou seja, vai melhorar, mas talvez não chegue essa melhora na classe pobre, como Sim, nós. menos privilegiada. A gente costuma falar, né? Eu acho assim, que mesmo que tenha, se qualifique, ele
de uma certa forma, a quantidade da mão de obra. Meu marido estava ouvindo a nossa conversa e deu um exemplo. Ele trabalha numa indústria aqui em Sinop e eles têm um robô que substituiu, 3 robôs que substituíram 5 funcionários. E aí você tem um funcionário só tomando conta no caso, né? Mão de obra qualificada, né? E os outros 4, então, o trabalho, pelo menos o que ele disse aqui, é perfeito. Joia, sem dúvida. Mais alguém? Essa discussão não é de hoje que acontece, essa revolução tecnológica, vamos dizer assim, não é de hoje que acontece, né? Quando eu estava fazendo faculdade, né, eu fui trabalhar numa empresa e na época você não tinha computadores na empresa. Então eu fui implantar um computador naquela empresa. Era uma agência de publicidade, né, que fazia todos os anúncios do Jornal do Estado de São Paulo, era tudo feito manual. Então você tinha pessoas trabalhando para fazer o faturamento dessa empresa. Eu, com um computador, né, fui contratado para isso, depois que consegui desenvolver um sistema lá dentro. Eu era universitário ainda. Desenvolvemos um sistema e esse computador, a hora que funcionou e começou a fazer o faturamento, fazia o faturamento em uma tarde. Eles levavam com 5 pessoas, acho que eram trabalhando lá, não me lembro bem. Eles levavam de 3 a 4 dias, dependendo do movimento. Então, a tecnologia substituiu essas pessoas que não usavam computadores, né, estavam ali, usavam a máquina de escrever e faziam o faturamento à mão. Então, eu fazia todo o faturamento, tinha o relatório depois do faturamento feito, que a gente guardava esses dados, e era muito mais eficiente, que nem o marido da Josiane está falando, substituiu. Então, isso há vários anos atrás, e eu vou te dizer há uns 30 e poucos anos atrás. Aí você fala, tem que qualificar. Hoje algum de vocês não sabe usar o computador ou o celular? Vocês acabaram aprendendo. Então, a qualificação, ela é natural. É para todos? Por exemplo, ela demora para ser para todos, né? Se tiver alguém aqui mais próximo da minha idade, vai saber que quando você não tinha computador em casa, que era uma coisa caríssima, só alguns tinham acesso a esse computador. Eu, quando fiz a faculdade de informática, não tinha dinheiro para comprar computador. Eu usava da escola que tinha. Então eu ia fazer trabalho lá. Então não tinha acesso para todo mundo. Quem tinha condição de ter um computador em casa tinha mais tempo para estudar. Então eles foram atrás, né? Quem tinha condição. Quem não tem, vai ter que se virar. Então vai mudar, diminui sim a quantidade de funcionários. Para as empresas é muito bom, sem dúvida. Se você for um empresário, você vai comprar uma máquina que faz serviço lá de 5 pessoas e trabalha sábado, domingo, não cobra nem hora extra, aí não reclama. Então, pro empregador é bom, né? Sem dúvida, ele vai contratar e vai fazer. E para nós que somos funcionários, o que a gente tem que fazer? Qualificar. Tem espaço para todo mundo, vai ter que ter, vai se ajeitando. Mas realmente, como o mundo está em evolução constante, a gente tem que estar acompanhando essa evolução. Então, se a gente falar, não, eu vou só um pouquinho. Não, eu vou trabalhar aqui com aula e vou trabalhar com criança. Então não vou nem querer mexer com o computador. Já tenho mais idade, então vou fazer isso. E aí vem uma pandemia e você é obrigado a ter uma aula online. Né? Então, a gente tem que estar sempre estudando. Né? Para uns vai ter mais umas facilidades, né? Sem dúvida. Né? O próprio recurso econômico permite que você, né, tenha mais facilidade. E quem não tem esse recurso vai ter que correr atrás também. Quem que queria falar alguma coisa? Eu, Geliane. Geliane. Fala, Geliane.
sabe o que eu vejo? Eu vejo que não é que vai diminuir os empregos, eles vão ser modificados. Por exemplo, quem é que lava roupa hoje? Exato. Acredito que ninguém. Excelente A exemplo. máquina lava. Todo mundo tem uma máquina de lavar em casa porque nós temos muitas outras coisas mais importantes do que ficar lavando roupa para fazer. Então a máquina faz isso pra gente enquanto a gente vai se envolver com outras coisas que são prioridades na nossa vida. E as Eu acredito que lavadoras? os trabalhos deles vão. As pessoas Oi? as lavadoras, as pessoas que trabalhavam com lavar roupa, então pegava a roupa, antigamente existia isso, principalmente nas cidades pequenas, né? Sim, Tinha pessoa e que com lá não se certeza lavava, nós estamos fazendo outras estão coisas. fazendo outra coisa. Exatamente. Isso, eu acho assim, ó, nós temos aí o marketing digital, as vendas pela internet, isso abre um leque de possibilidades. E além do meu emprego, eu trabalho como agente de saúde, e além do meu emprego, eu trabalho com vendas de cosméticos. Eu vejo que eu posso, além de conseguir esses clientes que eu tenho aqui na cidade de Tiquira, eu posso estudar um pouco do marketing digital e eu posso ampliar isso muito. E muitas vezes eu posso vender muito mais, eu posso ganhar muito mais se eu me dedicar, se eu estudar, se eu aprender a trabalhar com ele. Perfeito. Então eu acredito que as coisas vão mudar, elas não é que os empregos vão acabar, eles vão surgir novos empregos, vão surgir novas oportunidades, nós temos que nos adequar. Exato, perfeito. Era esse o ponto que eu queria chegar. E é isso mesmo que aconteceu. Aquelas pessoas, né, do exemplo que eu usei lá, quando eu comecei a trabalhar nessa área, essas pessoas foram fazer outras coisas, né? Eles tiveram que mudar. E acredito que eles hoje devem estar usando computador, coisa que eles não faziam naquela época. Porque era uma coisa que para eles não interessava, não se usava computador. É uma época que já estava começando a ter computadores nas empresas, né? Nos escritórios. A empresa inteira tinha um computador. Então eu fui ali, né, mudando aquela realidade. Mas todas as empresas já estavam indo para esse... Professor, Oi. eu vejo tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, como uma desumanização constante e uma humanização, uma desumanização do trabalho em si. Porque se o trabalho é feito por máquinas, então o trabalho não é humano. Ou se foi humano, foi quando foi construída a máquina. E normalmente ninguém lembra de onde vem as peças da máquina, quem fabrica essas peças. Por exemplo, você sabe quem fabricou o seu computador, todas as peças que estão nele? É difícil saber. Geralmente porque máquinas desumanizou o trabalho que foi feito essa peça ali. E é isso que está acontecendo com todos os tipos de serviços ofertados. Exato. Né? Então, a desumanização do trabalho, né, realmente eu concordo com você. Mas, e se a gente estiver indo, né, saindo de uma sociedade onde o trabalho braçal e repetitivo seja feito por máquinas e a gente volte mais àquela ideia dos trabalhos serem um teatro, né, música, coisas que máquinas não dão conta. Você não consegue fazer um poeta com uma máquina. Ele pode até Você está falando repetir da arte, né? da arte. Né? Existe Então coisas máquina, melhores, não não tem arte. máquina para isso. E eu não acredito que vai ter, a máquina não tem sentimento. Quando um músico coloca um Beethoven, criava a música dele, como é que você vai reproduzir isso? Ele colocava aquele sentimento, a máquina não sente. A gente fala, tá tirando, tá desumanizando. Né? Foi citado aqui o serviço no campo, né? No agrícola. Como é que era o serviço agrícola? Pessoal o dia inteiro carregando coisa no sol. Sofrendo lá, não era fácil não. E hoje? O cara fica sentado, trabalhado, né? Você pega aí uma colheita, por exemplo, não para nem para almoçar, leva a marmita lá, e enquanto a máquina está andando, que a máquina anda sozinha, ele está lá sentado comendo e a máquina está andando e indo sozinho.
e ele está lá comendo, no ar-condicionado. Então, tirou humanos desse trabalho, mas os humanos que estão lá, continuam trabalhando ainda, têm uma condição de vida melhor, de trabalho, né? Ou não, né? Dependendo do trabalho, né? Porque nós temos outras doenças geradas a consequência. Sim. Tipo assim, vou dar um exemplo. A minha mãe trabalhou muito tempo na roça. Então ela fazia aquele serviço de boia fria. Ela trabalhava o dia inteiro para comer a marmita fria no final do dia. E ela trabalhou desde a infância. E após essa mudança agrícola da cidade, ela continuou trabalhando no braçal, trabalhando no trabalho doméstico, né? E só em 2009 ela conseguiu um emprego na prefeitura como zeladora, mas continua sendo um trabalho braçal. Entendeu? Então isso não muda para todo mundo e sim, vão ficar pessoas de fora e serão muitas. Não se muda do dia para o outro. Demora, a mudança, a evolução demora. É isso que eu estava pensando também. Tipo assim, vão criar novas profissões. Por exemplo, antigamente tinha muito as gráficas, hoje ainda tem muito gráfica, né? E hoje tem uma demanda muito grande para o design digital, né? Que trabalha só para produzir material para as mídias. Mas até onde essas novas profissões alcançam a demanda de pessoas que perderam o emprego, por exemplo, dos 4 trabalhadores da indústria. Até onde essas outras profissões vão suprir a demanda de desempregados. Sempre vai, todo país você vê que tem a taxa de desemprego. Isso vai oscilar, sem dúvida. É para todos? Deveria ser, mas existe uma mudança. Nós, por exemplo, a gente vai falar, bom, se eu der aula, dar minha aulinha, né, que nem faziam professores na década de 40, vai dar aulinha e vai para casa, vai dar aulinha e dá para casa, monta aquela aulinha, pega aquela apostila. Fazia isso a vida inteira, desde 20 anos, 30 anos. Só que a evolução da tecnologia hoje não permite que eu faça isso. Eu não posso fazer aquela mesma aulinha todo dia, daqui 5 anos mudou demais. As crianças estão muito mais espertas. Então, que nem um exemplo lá, né, de ser boia fria, realmente é difícil, porque o que acontece? Você trabalha no campo, trabalhou lá muitos anos no campo, você vem para a cidade com uma família, e você tem que sustentar essa família, você tem que trabalhar. Como é que você vai evoluir? Você não teve a base lá da escola, lá no começo, né? Não sei se teve ou não, mas vamos supor, pega uma pessoa que não teve, como é que ela vai fazer? Você fala, vai lá estudar. A pessoa nunca estudou. Aí você vai fazer uma educação de jovens e adultos, né? Até quando, né? Isso leva um tempo. Enquanto isso, ela tem que também trabalhar, tem que se sustentar. Como é que ela vai acompanhar? Aí substitui, coloca o computador, ela não sabe nem ler e escrever direito. Então nós temos que pensar nessas pessoas também. Então as leis trabalhistas, nós temos que defender essas leis, lógico. Proteger quem está desempregado, quem não está tendo condição, e dar condições a eles. Mas não é falar, você tem que ir lá fazer e comprar um computador e trabalhar. Não é isso, né? Você tem que dar condição para a pessoa começar a andar, mas a pessoa também tem que andar. Infelizmente, não tem outra solução. Todos vocês aqui conhecem o computador, sabem trabalhar, sabem abrir uma aula online. Se a gente pegasse aí há 30 anos atrás, ninguém ia saber. Antes da pandemia, talvez algum nem soubesse. Então, existe evolução. As máquinas vão tirar o lugar de muita gente. Então, evolução é sempre. Não dá para parar. Nós vamos ter que buscar outras coisas, buscar outras possibilidades de trabalhar e de fazer outras coisas, né? Por exemplo, teve um exemplo aqui também, foi a Juliane que falou, de conseguir trabalhar online nas vendas e saiu, ampliou o espaço de mercado dela. Não lembro o que ela comercializava, mas
nas vendas. Então eu vendo aqui na minha cidade. Com a internet, todo mundo usando a internet, o WhatsApp, eu começo a vender em toda a minha região, onde eu consigo entregar. E se houver uma logística lá de conseguir levar no correio e despachar isso para os meus clientes, né, eu vou aumentando cada vez mais os meus clientes. Então eu tenho a possibilidade de melhorar ainda com essa tecnologia. É difícil? Vai ficar gente de fora? Infelizmente, né? Eu acredito que muitos vão, porque às vezes não adianta você falar, você tem que mostrar para essas pessoas, não tem como enxergar, né, uma possibilidade. Aí a gente tem que ajudar essas pessoas e manter as leis, né, trabalhistas para que defenda pelo menos a comida dela, a moradia e comida, as coisas, necessidades básicas, né, de qualquer ser humano. E uma parte boa da tecnologia, então mostrei aqui para vocês, né, a máquina substituindo o homem, né? Deixa eu só ver aqui agora, tem um outro. Eu vou compartilhar aqui, que depois eu quero que vocês falem isso aqui para compartilhar. Essa aqui é uma outra. Eu não vou passar esse vídeo inteiro, porque ele está em inglês, mas é esse primeiro aqui. Deixa eu ver se ele tem tradução. Ah, tem tradução. Looking deeply inside nature through the magnifying glass of science, designers extract principles, processes, and materials that are forming the very basis of design methodology. From synthetic constructs that resemble biological materials to computational methods that emulate neural processes, nature is driving design. Design is also driving nature. In realms of genetics, regenerative medicine, and synthetic biology, designers are growing novel technologies not foreseen or anticipated by nature. Bionics explores the interplay between biology and design. As you can see, my legs are bionic. Today I will tell human stories of bionic integration, how electromechanics attached to the body and implanted inside the body are beginning to bridge the gap between disability and ability, between human limitation and human potential. Bionics has defined my physicality. In 1982, both of my legs were amputated due to tissue damage from frostbite incurred during a mountain climbing accident. At that time, I didn't view my body as broken. I reasoned that a human being can never be broken. Technology is broken. Technology is inadequate. This simple but powerful idea was a call to arms to advance technology for the elimination of my own disability and ultimately to the disability of others. I began by developing specialized limbs that allowed me to return to the vertical world of rock and ice climbing. I quickly realized that the artificial part of my body is malleable, able to take on any form, any function. A blank slate for which to create perhaps structures that could extend beyond biological capability. I made my height adjustable. I could be as short as 5 feet or as tall as I'd like. So when I was feeling badly about myself, insecure, I would jack my height up. But when I was feeling confident and suave, I would knock my height down a notch just to give the competition a chance. Narrow wedge feet allow me to climb steep rock fissures where the human foot cannot penetrate, and spike feet enable me to climb vertical ice walls without ever experiencing muscle leg fatigue. Through technological innovation, I returned to my sport stronger and better. Technology had eliminated my disability,
and allowed me a new climbing prowess. As a young man, I imagined a future world where technology is so advanced it could rid the world of disability, a world in which neural implants would allow the visually impaired to see, a world in which the paralyzed could walk via body exoskeletons. Sadly, because of deficiencies in technology, disability is rampant in the world. This gentleman is missing 3 limbs. As a testimony to current technology, he is out of the wheelchair, but we need to do a better job in Bionics to allow one day full rehabilitation for a person with this level of injury. At the MIT Media Lab, we've established the Center for Extreme Bionics. The mission of the center is to put forth fundamental science and technological capability that will allow the biomechatronic and regenerative repair of humans across a broad range of brain and body disabilities. Today I'm going to tell you how my legs function, how they work, as a kind of case in point for this center. Now, I made sure to shave my legs last night because I knew I'd be showing them off. Bionics entails the engineering of extreme interfaces. There's 3 extreme interfaces in my bionic limbs. Mechanical, how my limbs are attached to my biological body. Dynamic, how they move like flesh and bone. And electrical, how they communicate with my nervous system. I'll begin with mechanical interface. In the area of design, we still do not understand how to attach devices to the body mechanically. It's extraordinary to me that in this day and age, one of the most mature, oldest technologies in the human timeline, the shoe still gives us blisters. How can this be? We have no idea how to attach things to our bodies. This is the beautifully lyrical design work of Professor Neri Oxman at the MIT Media Lab, showing spatially varying exoskeletal impedances, shown here by color variation in this 3D printed model. Imagine a future where clothing is stiff and soft where you need it, when you need it, for optimal support and flexibility without ever causing discomfort. My bionic limbs are attached to my biological body via synthetic skins with stiffness variations that mirror my underlying tissue biomechanics. To achieve that mirroring, we first developed a mathematical model of my biological limb. To that end, we used imaging tools such as MRI to look inside my body to figure out the geometries and locations of various tissues. We also took robotic tools. Here's a 14 actuator circle that goes around the biological limb. The actuators come in, find the surface of the limb, measure its unloaded shape, and then they push on the tissues to measure tissue compliances at each anatomical point. We combine these imaging and robotic data to build a mathematical description of my biological limb, shown on the left. You see a bunch of points or nodes. At each node there's a color that represents tissue compliance. We then do a mathematical transformation to the design of the synthetic skin, shown on the right. What we discovered optimality is where the body is stiff, the synthetic skin should be soft. Where the body is soft, the synthetic skin is stiff, and this mirroring occurs across all tissue compliances. With this framework, we produce bionic limbs that are the most comfortable limbs I've ever worn. Clearly, in the future, our clothing, our shoes, our braces, our prostheses will no longer be designed and manufactured using artisan strategies, but rather data-driven quantitative frameworks. In that future, our shoes will no longer give us blisters. We're also embedding sensing and smart materials into the synthetic skins. This is a material developed by SRI International, California. Under electrostatic effect, it changes stiffness. Under zero voltage, the material is compliant. It's like floppy like paper. Then the button's pushed, the voltage is applied, and it becomes stiff as a board. We embed this material into the synthetic skin that attaches my bionic limb to my biological body. When I walk here, it's no voltage. My interface is soft and compliant. The button's pushed, voltage is applied, and it stiffens, offering me a greater maneuverability of the bionic limb. We're also building exoskeletons. This exoskeleton becomes stiff and soft in just the right areas of the running cycle to protect the biological joints from high impacts and degradation. In the future, we'll all be wearing exoskeletons in such common activities such as running. Next, dynamic interface. How do my bionic limbs move like flesh and bone?
At my MIT lab, we've studied how humans with normal physiologies stand, walk, and run. What are the muscles doing, and how are they controlled by the spinal cord? This basic science motivates what we build. We're building bionic ankles, knees, and hips. We're building body parts from the ground up. The bionic limbs that I'm wearing are called biomes. They've been fitted to nearly 1,000 patients, 400 of which have been U.S. wounded soldiers. How does it work? At heel strike, under computer control, the system controls stiffness to attenuate the shock of the limb hitting the ground. Then at mid-stance, the bionic limb outputs high torques and powers to lift the person into the walking stride, comparable to how muscles work in the calf region. This bionic propulsion is very important clinically to patients. So on the left, you see the bionic device worn by a lady. On the right, a passive device worn by the same lady that fails to emulate normal muscle function, enabling her to do something everyone should be able to do, go up and down their steps at home. Bionics also allows for extraordinary athletic feats. Here's a gentleman running up a rocky pathway. This is Steve Martin, not the comedian, who lost his legs in a bomb blast in Afghanistan. We're also building exoskeletal structures using these same principles that wrap around a biological limb. This gentleman does not have any leg condition, any disability. He has a normal physiology. So these exoskeletons are applying muscle-like torques and powers so that his own muscles need not apply those torques and powers. This is the first exoskeleton in history that actually augments human walking. It significantly reduces metabolic cost. It's so profound in its augmentation that when a normal, healthy person wears the device for 40 minutes and then takes it off, their own biological legs feel ridiculously heavy and awkward. We're beginning the age in which machines attached to our bodies will make us stronger and faster and more efficient. Moving on to electrical interface, how do my bionic limbs communicate with my nervous system? Across my residual limb are electrodes that measure the electrical pulse of my muscles. That's communicated to the bionic limb. So when I think about moving my phantom limb, the robot tracks those movement desires. This diagram shows fundamentally how the bionic limb is controlled. So we modeled the missing biological limb, and we've discovered what reflexes occurred, how reflexes of the spinal cord are controlling the muscles. And that capability is embedded in the chips of the bionic limb. What we've done then is we modulate the sensitivity of the reflex, the modeled spinal reflex, with the neural signal. So when I relax my muscles in my residual limb, I get very little torque and power. But the more I fire my muscles, the more torque I get, and I can even run. And that was the first demonstration of a running gait under neural command. Feels great. We want to go a step further. We want to actually close the loop between the human and the bionic external limb. We're doing experiments where we're growing nerves, transected nerves, through channels or microchannel arrays. On the other side of the channel, the nerve then attaches to cells, skin cells and muscle cells. In the channels of motor channels, we can sense how the person wishes to move. That can be sent out wirelessly to the bionic limb. Then sensors on the bionic limb can be converted to stimulations in adjacent channels, sensory channels. So when this is fully developed and for human use, persons like myself will not only have synthetic limbs that move like flesh and bone, but actually feel like flesh and bone. This video shows Lisa Millette shortly after being fitted with 2 bionic limbs. Indeed, Bionics is making a profound difference in people's lives. Oh my God, I can't believe that. It's just like I'm gonna run a relay. Now turn around and do the same thing walking up. Walk up, get on your heel to toe like we normally just walk on the ground, trying to walk right up there. Oh my God. Pushing you up? Yes, I can't even describe that. Pushing you right up.
Next week I'm visiting the centers. Thank you. Thank you.